Olá, bem-vindos a mais uma análise. Olha, muito antes de se falar em independência, o Brasil colônia já era um verdadeiro barril de pólvora. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas grandes revoltas que sacudiram essa época e que, de certa forma, acenderam as primeiras faíscas de um sentimento de que algo precisava mudar por aqui. E para entender essa história toda, a gente tem um roteiro. Primeiro, vamos ver o cenário geral, a tal da colônia em crise. Depois, vamos direto para o Nordeste, onde a crise do açúcar botou fogo no parquinho. Na sequência, a gente desce para Minas Gerais para ver como a febre do ouro também causou muita confusão. E no final, para ninguém se perder, vamos organizar tudo numa linha do tempo e numa tabela resumo. Combinado? Então vamos lá. Primeira parte: colônia em crise. Antes de entrar nas batalhas, a gente precisa entender o campo de jogo. Qual era, afinal, a grande tensão que existia entre Portugal e quem vivia aqui no Brasil? Pensem num cabo de guerra. De um lado, Portugal, a metrópole, puxando a corda com toda a força, querendo tirar o máximo de lucro daqui. Do outro lado, os colonos, que já estavam ficando exaustos de tanta exploração, de tanto controle e de ver a riqueza ir toda embora. Essa era a briga de fundo. E é um ponto super importante. Essas primeiras revoltas, que os historiadores chamam de nativistas, não queriam a independência, tá? A ideia não era criar um novo país. O pensamento era mais ou menos assim: o rei lá em Portugal é justo. O problema são os governantes e comerciantes daqui, que abusam. Eles queriam menos exploração, mas ainda se consideravam parte do reino português. Agora sim, vamos para o nosso segundo ponto: as revoltas no Nordeste. O açúcar, que já tinha sido o ouro branco do Brasil, agora era motivo de dívidas e muita rivalidade. Era um prato cheio para dar confusão. Nossa primeira parada é no Maranhão, lá em 1684. Vamos falar da revolta de Beckman. A situação era tensa. Os fazendeiros precisavam desesperadamente de mão de obra e os produtos essenciais estavam caríssimos. A paciência uma hora acaba, né? E essa revolta foi tipo um efeito dominó. Primeiro, a coroa proibiu a escravidão indígena, ok. Para compensar, uma nova companhia de comércio prometeu trazer 500 africanos escravizados por ano. Só que a promessa não foi cumprida. Resultado, faltou gente para trabalhar, os preços de tudo dispararam e o caos se instalou. Foi aí que os irmãos Beckman, que eram fazendeiros importantes, lideraram a galera e tomaram o poder. Bom, a coroa portuguesa não gostou nada dessa história. A resposta foi brutal. Tropas foram enviadas, a revolta foi esmagada e um dos líderes, Manuel Beckman, foi executado em praça pública. Mas, apesar da violência, os colonos conseguiram uma coisinha. Aquela companhia de comércio que causou todo o problema acabou perdendo seu monopólio. Agora a gente pula para Pernambuco, para uma briga que foi, na verdade, uma briga de vizinhos. A Guerra dos Mascates. De um lado, a cidade de Olinda, casa dos senhores de engenho, a elite antiga, que estava cheia de dívidas. Do outro, a cidade de Recife, onde moravam os comerciantes portugueses apelidados de Mascates, que eram justamente os credores dessa elite. Era a velha riqueza da terra contra o novo poder do dinheiro. E o que fez tudo explodir foi quando Recife, que era tipo um bairro de Olinda, conseguiu ser elevada à categoria de vila, ou seja, ganhou autonomia política. Para os senhores de engenho de Olinda, isso foi a gota d'água. Eles pensaram: pronto, agora os comerciantes de Recife vão usar esse poder para cobrar nossas dívidas e tomar nossas terras. A reação foi imediata. Os olindenses pegaram em armas e invadiram Recife. Mas Portugal interveio e o feitiço virou contra o feiticeiro. No fim das contas, Recife não só se manteve como vila, como também foi confirmada como a nova capital da capitania. O poder mudou de mãos de vez. Vamos para a terceira parte. Se o açúcar já deu toda essa confusão, imaginem o ouro. A gente sai do Nordeste e vai para o coração do Brasil, para a região que, não por acaso, foi batizada de Minas Gerais. Ali, a corrida pelo ouro e os impostos pesados criaram um ambiente ainda mais explosivo. E a primeira grande briga foi a Guerra dos Emboabas. De um lado, os paulistas, que descobriram as minas e se achavam os donos do pedaço. Do outro, os emboabas, que era o apelido que os paulistas davam a todos os forasteiros, principalmente portugueses, que chegavam com mais grana, mais gente e melhores equipamentos. Era uma disputa clara pelo controle da extração de ouro.
E é legal ver essa análise do historiador Ronaldo Weinfels. Ele mostra que não foi uma luta simples de brasileiros contra portugueses. Foi uma disputa bem mais complexa pelo poder local, pelas terras e, claro, pelo ouro, entre diferentes grupos que estavam tentando se estabelecer na região. E no meio de toda essa briga, quem levou a melhor? Adivinhem, a coroa portuguesa. Vendo o caos instalado, ela interveio para colocar a ordem na casa. Mas na prática, o que ela fez foi aproveitar a confusão para aumentar seu próprio controle, criando uma nova capitania e garantindo que o ouro não escapasse de suas mãos. Mas a paz em Minas não durou muito. Pouco mais de 10 anos depois, em 1720, a panela de pressão explodiu de novo em Vila Rica. Só que dessa vez o alvo não eram os forasteiros. O alvo era o próprio governo português e a sua sede por impostos. E a principal reclamação era contra o famoso quinto. O que era isso? Um imposto que obrigava os mineradores a entregar 20%, ou seja, um quinto, de todo o ouro que eles encontravam diretamente para Portugal. Imagina o tamanho da insatisfação. Os revoltosos foram bem diretos nas suas exigências. Queriam o fim do quinto, o fim dos monopólios e a cabeça do governador, o Conde de Assumar. O governador, muito esperto, fingiu que ia negociar. Prometeu que ia atender a tudo, mas na verdade só estava ganhando tempo para organizar suas tropas e atacar os líderes de surpresa. E o final, infelizmente, segue um padrão que a gente já está vendo se repetir. A revolta foi esmagada de forma brutal. O líder, Filipe dos Santos, foi executado de maneira cruel para servir de exemplo. E, de novo, Portugal aproveitou para apertar ainda mais o controle, separando Minas Gerais de São Paulo para fiscalizar a região mais de perto. Ufa, quanta coisa, né? Revolta no Maranhão, briga em Pernambuco, guerra em Minas. Para a gente conseguir organizar todas essas informações, vamos dar uma olhada numa linha do tempo. Olha só que interessante. A gente começa em 1684 com a revolta de Beckmann no Maranhão. Depois, há um pequeno intervalo, e aí, no comecinho do século XVIII, as coisas esquentam de vez. Emboabas em Minas, Mascates em Pernambuco, quase ao mesmo tempo, e logo depois, em 1720, a revolta de Vila Rica, de novo em Minas. Foi um período bem agitado. E agora, para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou bem claro, vamos para a nossa última sessão, um resumo geral em uma tabela, para comparar ponto a ponto cada uma dessas revoltas. Olhando para essa tabela, o padrão fica bem nítido, não fica? A motivação é quase sempre econômica. Falta de mão de obra, disputa por ouro, dívidas, impostos. E o desfecho? Na maioria das vezes, a coroa intervinha, reprimia o movimento e, no fim, usava a situação como desculpa para aumentar ainda mais o seu controle sobre a colônia. Então, o que a gente tira disso tudo? É que, embora todas essas revoltas tenham sido derrotadas, elas foram muito importantes. Elas mostraram que a paciência dos colonos tinha um limite e que a relação com Portugal estava cheia de rachaduras. Foram os primeiros sinais de que a ideia de Brasil e a ideia de Portugal talvez não fossem a mesma coisa. E isso nos deixa com uma reflexão. Mesmo sempre de independência, será que nesses conflitos já não estava nascendo uma primeira semente de uma identidade brasileira? Fica aí a pergunta para a gente pensar.